Eu estou exercendo o cargo de diretor-presidente da escola e queria desejar as boas-vindas a todos e agradecer muito a possibilidade de a gente estar realizando mais uma edição desse curso de iniciação política, que conta com o apoio da Fundação Adenauer, que é uma fundação sediada no Rio de Janeiro, enfim, que apoia esses cursos de iniciação política desde 2008 aqui em São Paulo, numa experiência piloto, e a partir de 2009, 10 cursos por ano, pelo menos, e depois, mais adiante, com o apoio de outras organizações, esse ano a gente está chegando muito provavelmente a 40 cursos, 40 edições desse curso espalhados predominantemente pelas periferias de São Paulo e da Grande São Paulo. A oportunidade de trazer esse curso para a Câmara é uma oportunidade muito especial, enfim. Acho que ela atende a um público que vive numa região mais central, mas também, enfim, nos arredores da cidade, ou na cidade como um todo. Não há, obviamente, nenhum critério geográfico para a pessoa fazer esse curso. E a gente fica muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Hoje é a segunda aula, né? O curso começou ontem, e eu queria agradecer muito a presença do Bruno, que é doutorando em ciência política pela Unicamp, mestre pela Unesp, né, formado em ciências sociais, então um colega de formação, e um grande amigo, uma pessoa que tem trabalhado com a gente nesses cursos já faz bastante tempo. Amanhã a gente encerra o curso com a professora Mônica Sodré, né, e é uma dupla muito querida e muito especial, e acho que a gente tem feito um trabalho bem bacana. Pensar que quando a gente chegar no fim desse ano, muito provavelmente a gente vai estar atingindo aí a marca de 7 mil e poucas, 8 mil pessoas impactadas por esse curso ao longo dessa história, né, ao longo desses quase 10 anos de história, né. Próximo ano começa o 10º ano aí. É algo que, se a gente colocar na proporção, né, se a gente fizer a conta, 7 mil dividido por 145 milhões, é zero. Mas é assim que a gente faz as coisas, é assim que a gente tem que imaginar que seja razoável pensar a política. A gente vive, infelizmente, a gente vive num estado que tem se preocupado muito em impactar as coisas que estão mais associadas às escolhas individuais dos indivíduos e impactar pouco nas coisas que dizem respeito às coisas coletivas dos indivíduos. O que representa dizer que a gente combate a política nas escolas e sonha em ter religião nas escolas. Eu sou um pouco refratário a essa ideia. Resisto bastante a essa ideia. As minhas convicções religiosas acho que dizem respeito a mim, a minha intimidade, a minha individualidade, ao respeito à minha individualidade e à minha família. Isso, a minha religião eu resolvo dentro da minha casa. E obviamente levo isso para a igreja que eu escolher, se eu escolher uma igreja, porque pode ser também que eu não escolha. E eu sou livre para isso. E eu sinceramente não gostaria que o Estado impactasse nisso, e nem que a escola impactasse nisso. Mas a gente leva isso para dentro da escola. É um debate. É um debate que merece muito cuidado e muita atenção nesse país. E a política, que é algo que a gente tem que saber fazer coletivamente, que a gente tem que respeitar as diferenças, que a gente tem que respeitar as diversidades, que a gente tem que respeitar as ideologias, que a gente tem que respeitar as multiplicidades dentro de uma sociedade. Algumas pessoas têm dito que a gente tem que resolver isso dentro de casa. Não. Não confiem na minha família a ponto de achar que a minha família é capaz de me dar os valores políticos que eu preciso para viver com vocês. Eu não estou acusando a família de ninguém, eu estou falando da minha. Né? A minha família não me transmitiu valores políticos, porque a minha família não debatia política, minha família não gostava de política. E isso não é incomum. Pelo contrário, isso é muito comum nesse país. As pessoas dizerem não gosto de política e se afastarem da política. Será que não é o Estado quem tem que debater isso, construir isso, pensar isso? Não de forma única do ponto de vista dos valores que vai transmitir, mas eu acho que a gente precisa debater política em espaços mais amplos. Para terminar, isso não deixa de dialogar com nenhuma teoria minimamente razoável, aceita, que tenha buscado falar sobre democracia. Democracia é sinônimo de educar as pessoas politicamente. Isso está escrito, basta ler. Né? E a gente tem lido bastante sobre isso e tem feito bastante. É nesse sentido que as escolas do parlamento se valorizam. Esse é um movimento que responde a uma lógica constitucional de escolas de governo. E as escolas de governo surgiram principalmente e claramente para muitos indivíduos dentro do executivo e do judiciário para capacitar os seus servidores, que é uma coisa também absolutamente fundamental. A capacitação do servidor público é absolutamente necessária. O Estado precisa investir nisso. O Estado precisa investir na capacitação dos servidores. Isso é extremamente importante, extremamente necessário. E o Estado brasileiro tem feito isso. De uma maneira ou de outra, o Estado brasileiro faz isso.
os estados têm escolas de governo, os grandes municípios têm escola de governo, a União tem escola de governo, e a gente vê isso acontecer muito bem, sobretudo no Executivo e no Judiciário. No Legislativo a gente também vê, só que as escolas de governo do Legislativo elas têm uma característica especial, e eu acho que essa característica é o que nos traz aqui hoje, é o que nos permite estar aqui hoje juntos. As escolas do Poder Legislativo também são escolas de democracia. Só tem um livro de um pesquisador da UFMG, que mora em Brasília há muitos anos, servidor da Câmara Municipal, um acreano muito bacana, um cara muito legal, chamado Hildo Cosson, que escreve Escolas do Legislativo, Escolas da Democracia. É um livro dele, inspirado em toda a trajetória acadêmica dele, a partir do doutorado, pós-doutorado, enfim, o Hildo tem produzido muita coisa sobre isso. E é isso que isso aqui é. Isso aqui é uma escola de política, é uma escola de democracia, e é uma escola de política e democracia na casa que melhor simboliza a lógica da diversidade na sociedade, que é o parlamento. É aqui nesse parlamento que existem pessoas que pensam de formas diferentes, de partidos diferentes, de ideias diferentes, de regiões diferentes da cidade, de temas diferentes a serem representados. E é isso que a gente deseja aqui, que esta diversidade venha para dentro da sala de aula e que a gente possa conversar com as pessoas acerca disso. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Divirtam-se, né, porque eu acho que educar é divertir também, a gente precisa levar isso com bom humor, com alegria, com vontade, com desejo, com gosto, e eu tenho certeza que o rapaz aqui faz isso bem. Né? Obrigado, irmão. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Sucesso. Eu que agradeço. Galera, boa noite. Vocês estão bem? E aí? Animados de novo? Ontem estava hiper animado, hein? Tava hiper animado, hein? Várias dúvidas, questões. Aliás, ó, qual que é o seu nome, querido? Desculpa. Gabriel já me chegou aqui com as dúvidas, ó. Vou separar um bloco especial para tentar responder a todas as questões, beleza? Se não se sentir satisfeito com a resposta, não tem problema não, a gente tenta responder de novo. Aí se não der, a gente pede ajuda aos universitários. Tô brincando, gente, tá certo? Vamos começar. Primeiro eu quero, então, agradecer novamente à Escola do Parlamento por abrir o espaço para a gente dar sequência nesse curso. Teve alguém que não veio ontem e veio hoje, só para eu ter mais ou menos uma dimensão? Então, ó, os que não vieram ontem e não vieram hoje, sejam muito bem-vindos. Esse é um curso de iniciação política, certo? No qual a gente está trabalhando ao longo de 3 dias, que começou ontem, vai hoje, e amanhã a professora Mônica Sodré dá sequência. Nós vamos trabalhar alguns temas que são essenciais, que são fundamentais para a gente compreender a nossa vida política hoje no Brasil, tá certo? E dentre esses temas nós estamos tratando do tema da democracia no primeiro encontro, que daqui a pouquinho, né, parece aqueles spoilers, né, daqui a pouquinho, na hora que a gente começar efetivamente a nossa discussão no curso, eu vou retomar para ver se aprendeu, né? Professor tem dessa, né? Aqui não é só palestra. O professor vai falar, e aí, será que você aprendeu? Lembra de tal coisa? Lembra disso? Lembra daquilo? Eu falo para meus alunos em sala de aula o seguinte, falo, ó, metade do sucesso para você se dar bem na prova é você fazer a revisão, cara. Se não fizer a revisão, dançou, bicho. Confiar na memória, a minha pelo menos é uma porcaria, não sei como é que é de vocês, mas a minha não lembra de nada. Então, revisar conteúdo é importante. Mas, enfim, aqueles que aqui estão, sejam muito bem-vindos ao curso nesse segundo encontro. Hoje, então, nós vamos discutir um pouco mais sobre a cidadania, mas para que fique claro e evidente para todos, né, como que a gente está fazendo esse percurso. Então, vamos lá. Primeiro, ontem, a gente começou falando sobre democracia, mas, basicamente, a gente saiu daqui entendendo que democracia diz respeito tanto a regras quanto procedimentos, concordam comigo? E aí a gente ilustrou essas regras e procedimentos por meio da metáfora do prédio, no qual a gente colocou aqui 2 das bases, né? 2 dos pilares de sustentação da nossa democracia. Um desses pilares qual que era? Eleições, perfeito. E aí a gente viu que o Brasil atende a esse critério de eleições? Sim ou não? Temos a ocorrência das eleições? Tem data marcada? Tá lá, né? De 2 em 2 anos, em anos pares, 1º domingo de outubro, eleições no Brasil. Certo ou não? Tá lá, tá registrado, tá na lei. Perfeito, a gente tem um critério. A gente viu que junto com o pilar das eleições, a gente tem algo ali que está escorando ele. O que estava escorando ele? A ideia do quê? De confiança no processo eleitoral. Perfeito. A gente viu que nós temos um histórico na nossa democracia de problemas relacionados às eleições, sobretudo no que diz respeito à dimensão da fraude. Lembra, quando eu falei um pouquinho, lá no início do século XX, a gente não precisa ir muito longe, se a gente voltar um pouco na nossa história, a gente vê que a fraude eleitoral era algo muito marcante, né? Se a gente parar para pensar, a construção da justiça eleitoral em 32 para cá, dos anos 30 para cá, marca, portanto, vamos dizer assim, uma inovação no que diz respeito ao processo eleitoral, uma maior segurança, né? A ideia de uma garantia melhor de que a decisão dos eleitores vai ser efetivamente respeitada, que isso é fundamental em uma democracia, mas a gente sabe que ainda existem problemas relacionados a isso, né?
A gente sabe que a urna eletrônica evoluiu muito, ajuda hoje a gente a ter uma margem de confiança um pouco melhor, muito embora inovações, melhorias devem ser sempre feitas e a gente tem que ter preocupação com isso. Enfim, depois a gente trabalhou um outro pilar também importante. Que pilar foi esse? Do voto, né? Claro, se a gente tem as eleições, quer dizer que vão ter um conjunto de eleitores que no dia da eleição vão lá depositar o seu voto nos competidores, né? Nos candidatos que estiverem disputando justamente a preferência desses eleitores. Perfeito ou não? Então, e a gente viu que junto com o voto também a gente tem que ter um elemento central ali que está dando sustentação a esse pilar. Qual que era esse elemento? Qual que era? Isso, exatamente, a competição eleitoral. Adianta eu ter eleições, por favor, sejam bem-vindos. Adianta eu ter eleições, adianta eu estar lá com a data marcada, tudo bonitinho, mas não ter competidor viável, ter só um cara para disputar as eleições? Não resolve o problema, né? Ou seja, a gente não permite que seja justamente colocado no espaço que é o espaço mais adequado da disputa, né? Preferências políticas diferentes, certo? Veja, tem uma dimensão aqui que talvez até vale um comentário que é interessante. A gente sabe que no Brasil, nem todos os partidos são eleitorais, assim. Existem partidos que são basicamente o quê? Ideológicos, certo? São aqueles partidos que não estão muito preocupados com a via eleitoral. São aqueles que querem mais propagandear ideias, querem tentar trazer uma visão diferente de sociedade, de economia, de Estado para dentro da sociedade. Isso é legítimo numa democracia? Claro que é legítimo. Né? A organização política, seja ela qual for, seja autônoma da sociedade, seja na forma de partido, seja na forma de sindicato, seja na forma de organizações da sociedade civil, enfim, ela é desejável numa democracia. A questão, inclusive, que a gente trabalhou ontem, qual foi? O problema no Brasil não é a quantidade de partidos políticos, mas é o incentivo que se cria, o incentivo que se dá para a criação de partidos políticos. Porque uma vez criados, esses partidos acessam recursos públicos, sobretudo recursos de fundo partidário, né, que garantem o seu próprio financiamento, a sua própria sustentação. Inclusive, o Humberto Dantas, junto com um outro cientista político, que é muito meu amigo também, muito gente boa, que é o Vitor Oliveira, que trabalha na Pulso Público Consultoria, eles têm encabeçado uma campanha aqui, né, nas redes sociais, sobretudo, em textos que eles escrevem, entrevistas que eles dão. Eles têm encabeçado uma campanha em prol da maior transparência e controle sobre os gastos partidários. Esse é um tema fundamental também da nossa democracia. Estou fazendo um parênteses aqui, porque é algo interessante e importante da gente pensar. A sociedade tem que ter cada vez mais controle sobre esses gastos, né? Uma vez que a gente tomou a decisão, a gente, entre aspas aqui, né? Uma vez que nas últimas eleições municipais, por meio de iniciativa do judiciário, foi proibido, vamos dizer assim, né? Se proibiu o financiamento de empresas nas campanhas eleitorais, a gente precisa pensar em saídas para isso, porque afinal de contas as eleições vão custar, vai custar dinheiro. Agora, a questão é saber se vai ser dinheiro de empresa, que é o que a gente sabe hoje pela legislação não mais, ou se vai ser dinheiro do próprio cidadão, né? Fundo público. Se for um fundo público, acho que é desejável e razoável esperar que a sociedade possa ter controle sobre esse dinheiro também, certo? Pode falar, querida. Só faz no microfone, que aliás eu fui indelicado, né? Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Eu li uma reportagem no Valor sobre a reforma política e um dos pontos polêmicos que foi mantido é a não necessidade de menção de várias despesas. E aí você fala que reforma política é essa? Que deveria controlar mais aquilo que causa corrupção e não, tá lá no texto. Mas qual é o seu nome? Joyce, perfeita sua observação, porque na verdade assim, a gente já está há alguns anos no Brasil discutindo reforma política de um ponto de vista muito pensando ali as questões relacionadas às eleições e pouco pensando questões relacionadas a, por exemplo, a forma do Estado, a controle dos gastos, a transparência dos processos, etc. Né? A gente está muito mais preocupado com a discussão e eleição. Então, geralmente, quando vem à tona o tema do debate, é eleição ou a imprensa noticia de outra maneira. Não, tá vendo? Estão aumentando os gastos, está gerando mais custo. A gente sabe que, obviamente, a classe política, de maneira geral, eles também têm instinto de sobrevivência política e estão tentando sobreviver em meio a todo esse caos que foi estabelecido. Mas eu concordo com você. Eu acho que um ponto que foi muito negligenciado é, sobretudo, sobre o controle desses recursos. O pessoal fala em aumentar fundo, fala em ampliar, mas ninguém fala sobre como criar canais para controle, como criar maior transparência, como criar um sistema de prestação de conta mais eficiente, como aumentar o controle sobre partidos para a gente poder ter maior clareza de quantidade de filiados, de funcionamento de diretórios, etc. Enfim, esses são temas importantes também que deveriam estar em pauta. Concordo com você, mas infelizmente não estiveram até agora, né? Aliás, ontem teve uma aprovação no Congresso de uma pauta da reforma política. Eu também não vou me estender nesse assunto, que é o nosso tema, mas um outro parênteses aqui. Ontem teve a aprovação, né, no Congresso Nacional dos fins das coligações para as eleições a partir de 2020. Né? Esse era um outro tema também que
acho que da quantidade de pautas e de coisas que foi colocada em discussão, esse foi um dos mais interessantes que acabou saindo. Eu acredito que o fim das coligações, ele, no mínimo, force os partidos a darem mais a cara para a sociedade. E a partir de 2020, não tendo isso, isso significa que os partidos vão ter que ter capacidade de atrair bons candidatos, mesmo para os seus quadros, não ficarem dependendo da lógica de trazer partidos pequenos, ou se coligarem com outro por conta de tempo de TV, dinheiro, enfim, N fatores, né? Então, agora, isso força o partido a se organizar melhor para mostrar os seus candidatos e disputar o voto. Então, acho que isso foi um ponto positivo que saiu do meio disso tudo. Pode falar, querido. Para as eleições proporcionais, né, que é onde o custo é maior, né? Então, é onde onde é o ponto mais problemático nosso, é aí, né? Não, mas o resto é executivo, não tem mais. Só executivo. As coligações para as eleições proporcionais é que é sempre o ponto de embate no Brasil, porque a gente tem aquela configuração no qual a gente tem 28 partidos hoje representados no Congresso Nacional. E aí como é que você governa com isso? Entende? Você vai aumentando cada vez mais o custo. Qualquer governo que queira estabelecer minimamente uma condição suficiente, razoável para poder governar, tem que chamar para si vários partidos para a base de apoio. Então isso gera um custo político muito alto. Então assim, você eliminando... Não, o Senado não, mas a Senado é disputa majoritária, né? O Senado é outra lógica de disputa. O Senado vence o mais votado no Estado. Deputados não, né? Deputados que é proporcional, com base no desempenho do partido político, né? É que a gente não se lembra disso, mas eleições para deputado estadual, deputado federal e vereador, como que é o resultado delas? Não é o candidato mais votado necessariamente aquele que vai vencer a eleição. São aqueles candidatos cujos partidos tiveram melhor desempenho nas eleições. O fato é que, quando você tem partidos que se coligam, a coligação funciona na prática como um grande partidão e vai acumulando votos, né? Às vezes a gente dá o exemplo por meio do efeito Tiririca, que fica mais fácil para as pessoas poderem compreender. Então, por exemplo, Tiririca, lá nas eleições de 2012, se não me falha a memória, teve mais de 1,5 milhão de votos. Ou seja, só a votação dele, Tiririca, individualmente, já foi suficiente para o partido fazer quase 5 cadeiras. E aí isso beneficiou vários partidos. Inclusive um último, que não era nem o partido dele, que era o PCdoB, que era daquele delegado Protógenes Queiroz, lembra dele? Que teve 60 e poucos mil votos e foi beneficiado em virtude da coligação, porque aí quando os partidos são coligados, a votação total do partido conta para a coligação, porque na prática, para efeito jurídico, a coligação é um partidão. Então, assim, o problema das coligações eleitorais é nas eleições proporcionais. Na majoritária, você pode falar assim, tudo bem, ela destoa um pouco da lógica, mas aí é necessário, porque nem todo partido vai ter condição de lançar candidato a presidente. É até razoável que se espere que eles demonstrem apoio político em torno de uma candidatura e engrossem o caldo dessa candidatura, entendeu? Essa é a questão relacionada às coligações. Mas, enfim, agora vamos continuar retomando aqui o que a gente estava falando da democracia. Então, além desses dois pilares, que a gente falou que são as eleições e o voto, ontem também a gente trabalhou com uma outra noção importante. A gente viu que democracia, além de não dizer respeito apenas a regras e procedimentos, democracia diz respeito também a um determinado conjunto de valores e expectativas que a gente dissemina dentro da sociedade, perfeito? E aí a gente trabalhou aqui basicamente com 3 valores, não foi isso? A gente falou um pouquinho da tolerância, depois a gente comentou um pouquinho do associativismo e, por fim, a gente falou um pouco sobre as responsabilidades. Sobretudo, responsabilidade em relação àquilo que é público. Perfeito, tá vendo? Vocês são bons alunos, gente. Olha, captaram a maior parte dos temas da aula de ontem, e aqueles que estão acompanhando a partir de hoje, espero que tenham tido um panorama geral, pelo menos, do que a gente fez aqui ontem. Agora, a gente pode avançar para o tema da nossa aula de hoje. Veja, ontem, quando a gente começou a conceituar um pouco mais que era democracia, hora ou outra a gente explicou o seguinte. Falou, todo regime democrático vai ter dentro dele aquelas pessoas que vão poder ser consideradas, vamos pensar assim, cidadãos, perfeito? Agora, se eu fizesse uma pergunta inicial para vocês assim, quando a gente fala o tema cidadania, o que vem na cabeça de vocês? Qual é a primeira impressão? Ou qual que são as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras referências que a gente traz na memória para falar em cidadania? Eu até trouxe aqui no slide para vocês, tem a ver com direitos e deveres, mas eu até trouxe para vocês aqui, algumas aplicações do tema cidadania que a gente encontra. Isso aqui foi uma pesquisa rápida que eu fiz na internet, peguei lá, digitei cidadania no Google, imagens, e aí começa a sair. A gente tem aqui. Eu acho que não dá em virtude da luz, porque a questão aqui é mais as luzes, tá? Depois a gente tenta fazer o seguinte, eu vejo que o pessoal da Escola do Parlamento, eu edito esses slides, vocês enviam um e-mail para eles, e aí eu envio para vocês, tudo bem? Pode ser? Mas aqui, algumas noções. Então, a primeira aqui, exerça a sua cidadania
cidadania no trânsito, cidadania fiscal, cidadania digital, direito do cidadão, educação para a cidadania. Ou seja, a primeira impressão que a gente tem quando a gente fala cidadania é que não é algo ruim. Alguém um dia vai falar assim, nossa, esse povo quer mais direitos de cidadania, esse povo quer mais cidadania. Isso é ruim. A gente nunca viu cidadania associada a alguma ideia ruim. Sim ou não? Será que eu estou ficando maluco aqui já? Não, a gente nunca viu cidadania associada a algo ruim. Só que, ao mesmo tempo, a gente também sempre fala em cidadania, não sei se vocês ficam com essa impressão, se sou só eu, a gente sempre fala em cidadania como algo meio incompleto. Como algo que precisaria melhorar. Não dá? Você fala assim, mas não dá para melhorar. O cidadão não cumpre com o seu papel. Hora ou outra a gente identifica, o cidadão não faz direito às coisas. Aí alguns vão até além, o cidadão não vota direito, o cidadão não participa politicamente. Enfim, a gente fica sempre com aquela impressão de que cidadania, legal, primeiro ponto, ok, é algo muito bom, é algo que, levando assim, não é de comer, mas é algo legal, mas ao mesmo tempo é algo que é insuficiente. Concorda que a gente fica um pouco com essa sensação, com esse sentimento, com essa impressão? A gente sempre fica com a perspectiva de que dá para fazer mais, ou que dá para construir uma ideia de cidadania um pouco mais ampla. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, que bom, que é assim. Por um simples motivo. A cidadania, eu poderia dizer o seguinte, ela é um conceito insaturado. Então, assim, cidadania é um conceito insaturado. O que significa ser um conceito insaturado? Significa que ela nunca vai estar pronta. E mais do que isso, significa de que, além da cidadania nunca estar pronta, ela sempre vai ser um ideal a ser buscado. É como se fosse mais ou menos a seguinte imagem. Lembra daquele esquilinho do filme, da Era do Gelo? Como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele, gente. Me ajuda aí. Quem lembra o nome dele, daquele esquilinho da Era do Gelo? Não, o Cid é a preguiça, não é? O esquilinho, fica mais fácil. Se alguém... É o esquilinho. O que aquele esquilinho faz? Tudo que é filminho da Era do Gelo. Ele fica o quê? Ele fica correndo atrás da nós. E ele consegue pegar a nós? Sempre que a hora que ele conseguiu pegar ela, o que acontece com a nós? Ela escapa, ela perde, ele vai, aí ele começa tudo de novo, muitas das vezes, ele perdeu a corrida que ele fez, ele cansou. Cidadania é isso, cara. É o esquilinho correndo atrás da nós. Aqui vai estar sempre a perspectiva dos direitos que a gente gostaria de ter, da construção da sociedade que a gente gostaria, dos direitos de saúde, de educação, de infraestrutura. Ou seja, a cidadania, ela é sempre esse ideal, ela é sempre essa luz. Ela é a nós, cara. Para mim, a melhor imagem que ilustra a cidadania é essa. É a nossa. Quando a gente acha que a gente pegou, que falou, putz, agora a gente é cidadão pleno. Temos todos os direitos plenamente garantidos, temos uma sociedade extremamente responsável. Chegou o fim? Não. Por quê? Porque aí já vai ter surgido um sem número de demandas diferentes dentro da sociedade. Já vai ter surgido infinitos outros problemas dentro da sociedade que vão demandar, em alguma medida, capacidade das pessoas, dos cidadãos, em tentar fazer com que aquilo se converta ou num conjunto de direitos, ou num conjunto de normas a serem respeitadas, etc. Então, assim, a cidadania ela está em constante construção. Agora, portanto, além dela ter uma aplicação múltipla em diversas áreas em diversas áreas, vamos por assim, da nossa vida, a cidadania ela é sempre esse ideal a ser buscado. Agora, a minha pergunta é, mas sempre foi assim, como é hoje? E aí eu acho que é importante a gente fazer sempre que possível, eu tento trazer ainda que minimamente uma reflexão histórica para a gente poder entender um pouquinho mais. Ontem a gente fez esse movimento com a democracia, hoje a gente vai fazer um pouco esse movimento com a cidadania. A cidadania ela é, antes de tudo, um conceito histórico. Se eu perguntasse para cada um de vocês, virasse e falasse assim, para você, qual que é o seu nome, querido? Opa, Xará, Bruno. Bruno, o que é ser cidadão para você? É o exercício de prerrogativas e garantias constitucionais. Beleza. Uma definição mais normativa, mais formal de cidadania. Qual que é o seu nome, querido? Gabriel. Gabriel, o que é ser cidadão para você? Ter direito civil, político e social. Legal. É ter, então, um conjunto de direitos. Legal. Vamos lá. Qual o seu nome? Rafaela. Rafaela, o que é ser cidadã para você? É exercer seus direitos políticos e de cidadão.
Legal. Exercer seus direitos políticos, de cidadão de sentido mais genérico. Vamos ver. Você, já fica aqui, vem cá. Qual que é o seu nome, querido? Valdemir. Valdemir, o que é ser cidadão para você? Ser cidadão é ter direitos, liberdade e também respeitar o direito do meu semelhante. Muito bom, perfeito. Tem uma noção aí de responsabilidade também em relação aos próprios direitos. Veja, se a gente começar a perguntar, eu vou ter aqui pelo menos umas 50, 60 definições diferentes do que é cidadania. Concorda comigo? E geralmente, isso é importante, ela vai estar ligada a uma ideia de direitos. Certo? Vai estar conectada a uma dimensão de direitos. Ou quando não está conectada com uma dimensão de direitos, aí aqueles que querem, né, aqueles que realmente ou veem realmente dessa maneira, ou tentam dar aquela resposta desejada. Sabe a resposta desejada? Você fala assim, não, tem direitos, mas tem responsabilidades também, tem deveres também. Né? A galera faz essa... Às vezes é sincero da pessoa, né? Ou às vezes ela quer falar só para falar, deixa eu falar certinho aqui, para não falar que eu estou querendo só ficar no bem bom aqui dos direitos. Certo? Mas veja, sempre foi assim? Vamos entender um pouquinho mais dessa ideia da cidadania como uma construção e como um conceito histórico que vai sendo construído. Eu tentei simplificar as coisas aqui. É claro que se eu pegasse literalmente a história da cidadania, nada é tão simples assim. Mas eu tentei simplificar aqui para a gente entre, de um lado, eu coloco aqui a cidadania dos antigos. E do outro lado eu coloco a cidadania dos modernos. Para poder nitidamente tentar perceber nuances e diferenças entre essas coisas. A gente sabe que, na verdade, e aqui eu já dou uma definição de como eu estou entendendo e estou considerando aqui o que é ser cidadão. Ser cidadão, para mim, é na realidade pertencer a uma comunidade política. Ser cidadão é pertencer a uma comunidade política. E esse pertencimento a uma comunidade política implica que você, enquanto cidadão, vai poder acessar um conjunto de direitos. É isso. Então, assim, a ideia de cidadania diz respeito a uma vinculação indivíduo com a sua comunidade. Essa é a ideia de cidadania. Né? A questão é a seguinte, ocorre que a cidadania, assim como a democracia, nasce num momento e num contexto muito específico. A cidadania ela nasce junto com a democracia, e a gente poderia até pensar, e por que ela nasce junto com a democracia? Porque, na verdade, para as pessoas poderem participar politicamente, elas precisam ter algum instrumento que garantisse que elas fossem reconhecidas como iguais e tivessem autonomia. Lembra dos dois princípios que eu coloquei ontem da democracia? Autonomia pessoal e igualdade política. Ou seja, reconhecer formalmente perante todos uma situação de autonomia pessoal e de igualdade política já é, por definição, um direito de cidadania. Isso já engloba você como alguém que está junto com aquela comunidade, estabelecendo uma espécie de pacto, uma espécie de contrato, de que para nós vivermos, eu vou poder ter esse conjunto de direitos. De maneira que, veja, essa noção hoje para nós soa como muito natural. Mas como ela era lá atrás? Vamos ver, ó. Eu sei que aqui está um pouquinho apagado, mas eu vou lendo para vocês. Então, ó, cidadania dos antigos. Primeiro aspecto que diferencia da nossa, a inexistência do Estado. Ou seja, a gente sabe que, no nosso caso modernos, a cidadania ela é conferida, ou ela é dada, ela é ofertada, ou vou até melhorar a expressão, esse status de cidadão, ele é dado a você desde o seu nascimento. Você precisa fazer alguma coisa ao longo da sua vida para você se tornar um cidadão? Não. Quando você já vem para o Brasil, é como se eu pegasse lá e já carimbasse no hospital, né? Tuf, cidadão brasileiro. Já tem mais um aqui, ó. Já veio ao mundo com esse pacotinho de coisas aqui. Oi. Cidadão do bem, cidadão do bem. Não. Nós vamos chegar, eu vou chegar nessa expressão. Embora eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim, né? Cidadão de bem, né? Pois é. Mas depois eu falo. Posso falar depois? Depois eu falo para você. Me lembra, tá? Me lembra no final falar para você também. A gente fala, aliás, para você não, né? Poder responder para todo mundo. Agora vamos lá. Então, o primeiro ponto. Lá nos antigos, inexistência do Estado. Ou seja, isso já me aponta em alguma medida que a construção da cidadania não vai estar necessariamente ligada à ideia de Estado. De maneira que, para nós modernos, vai ter um vínculo muito forte com o Estado. Como assim, professor? E eu até falei isso ontem na aula. Pessoal, se você nasce brasileiro, você vai ter o conjunto de cidadania, vamos por assim, a cidadania
brasileira. O pacote perfeito o pacote completo no Brasil. Só que se você pegar e for, sei lá, para a Alemanha amanhã, você vai ter esse pacote de direitos lá? Não, por quê? Porque a cidadania tem um vínculo com o território também. Além de ter um vínculo com a comunidade política, cidadania dos modernos, diferente dos antigos, tem um vínculo com o território, certo? De maneira que qual que é um dos maiores desafios, por exemplo, aqui eu vou fazer um parênteses para a gente refletir um pouco, qual que é um dos maiores desafios hoje, por exemplo, da Europa? A Europa teve um sucesso muito bom no que diz respeito à construção de um bloco econômico em comum, que é a zona do euro, certo? A União Europeia. Perfeito? Né? Integração econômica, integração fiscal, enfim, toda aquela coisa do ponto de vista econômico. Beleza. Tem problemas? Tem problemas também. Tem os países mais pobres, enfim, que acabam também tendo problemas sociais graves dentro dos seus países, criando também dificuldades, enfim. É toda aquela situação que a gente já sabe que é noticiado no dia a dia para nós. Mas, para muito além da ideia de integração econômica, a Europa conseguiu construir uma ideia de direitos de cidadania que fosse para além dos limites de cada um dos países. Eles conseguiram construir uma cidadania europeia? Não. Muito pelo contrário. O que a gente tem acompanhado hoje é, na realidade, cada vez mais movimentos em prol do reconhecimento das especificidades de cada uma das comunidades. Vide, por exemplo, infelizmente, o evento do final de semana do que aconteceu na região da Catalunha, por exemplo. Um exemplo. Certo? Ou seja, cidadania ainda tem um vínculo para os modernos muito enraizado no Estado nacional. Economicamente, a gente rompeu muitas das fronteiras dos Estados ao longo dos últimos anos, né, das últimas décadas. Mas politicamente ainda não. De maneira que, veja, os Estados eles deliberam internacionalmente sobre medidas econômicas, sobre políticas de integração, sobre medidas comerciais, etc. Mas pouco se discute sobre direitos transnacionais, por exemplo. Né? Porque veja que interessante, cidadania não é direitos humanos. Isso é importante. Cidadania não é direitos humanos. Por isso que eu digo que cidadania diz respeito àqueles direitos, às regras, aquilo que a gente vai criar para a comunidade política específica. E não necessariamente para uma ideia de comunidade internacional. Direitos humanos são aqueles direitos relacionados à vida. Cidadania não é direito à vida, necessariamente. Você pode ter países que, muitas das vezes, têm uma cidadania mais alargada, uma cidadania menor. Tem um conjunto de direitos mais específicos ou um conjunto de direitos mais genéricos. Mas, obviamente, que há pressões internacionais para que direitos humanos, como, sobretudo, o direito à vida, à dignidade, etc., seja preservado e, em alguma medida, seja incorporado pelos países dentro do seu conjunto de cidadania. Perfeito? Mas, por definição, teoricamente falando, cidadania não é a mesma coisa que direitos humanos. Perfeito? Ok. Mas vamos continuar aqui. Os antigos, então, além dessa perspectiva de inexistência do Estado, o que também tinha? A cidadania, ela estava ligada a um ideal, a uma perspectiva, ou mais do que isso, a uma obrigatoriedade de governar e, ao mesmo tempo, ser governado. Como assim, professor? Na Grécia Antiga, lá em Atenas, no berço da democracia, se você não participasse politicamente da Assembleia na condição de cidadão, você deixava de ser considerado como um cidadão. O status de cidadão seu está intimamente vinculado à ideia de que você é obrigado, vamos colocar assim, né, que você participa politicamente. É isso que confere para você um direito de cidadania. É óbvio que ontem eu falei isso, a cidadania dos gregos era uma cidadania extremamente excludente. Né? Eles criaram algo genial, que era a ideia da democracia, dos princípios, etc., mas era extremamente excludente. Quem era considerado cidadãos para eles eram homens maiores de 21 anos, proprietários, as mulheres não entravam, os escravos não entravam nessa conta. Ou seja, você excluía parcelas significativas da população naquela época. Mas, além disso, aquele que deixava ou não tinha mais o desejo de participar das assembleias atenienses, das deliberações públicas, ele era relegado àquilo que a gente chama, até hoje a gente usa essa palavra, embora não seja muito comum, né? A gente é relegado ao esquecimento. Como que a gente chama isso também? Ostracismo. A gente é relegado ao ostracismo, certo? Isso é um pouco da lógica que veio lá dos gregos. Aquele que caiu no ostracismo é aquele que realmente deixou de ser cidadão. Agora, além disso, veja que interessante.
Para os gregos, então, ser cidadão e participar da ação de governar é algo fundamental, é um caráter extremamente ativo da cidadania. Como assim? É razoável a gente pensar que aquele que tem o direito de opinar é aquele que, em alguma medida, participa politicamente? O que vocês acham, pensando no mundo nos dias de hoje? Pode ter várias dúvidas, pode ter os que concordem, pode ter os que discordem. Mas o fato é que, na prática, se você pegar hoje, qual que é o seu nome? Júlia. Júlia, se você pegar hoje, e vamos supor que agora em 2018 você não está contente com ninguém, não vou votar em ninguém, não vou nem participar das eleições. E aí você esquece, não vai nem justificar, você fala, uma hora que eu precisar eu vou lá pagar a multa. Se você fizer isso, mas no dia seguinte da eleição você precisar ser atendida numa UBS, você vai deixar de ser atendida? Se você utiliza o serviço de transporte público subsidiado pelo fato de ser estudante, por exemplo, você tem lá um desconto, subsídio, que é um direito, concorda? Se você chegar lá na catraca, a pessoa que vai te vender a passagem fala assim, não, você não pode porque você não foi votar na eleição ontem. Acontece isso? Não. Por quê? Porque nós modernos, diferentemente dos antigos, nós desvinculamos a ideia de cidadania à dinâmica de governar e ser governado. A gente vinculou a cidadania apenas à perspectiva de ser governado, não necessariamente de governarmos. Veja, isso em princípio, se a gente parar para pensar, em princípio, pode gerar um caráter um pouco mais, assim, ó, mais light da cidadania. Concorda? Eu não tenho obrigatoriedade de participar, mas eu também não vou perder nenhum direito fundamental meu. Vou perder algum direito constitucional meu? Não. Ou seja, então... Oi? Sim, mas o que eu quero dizer... Não, sim, mas aí é específico das eleições. Mas aí... Fala. Como é que é? Não entendi. Obrigatório? Ninguém vai. A gente não sabe. Essa aí é outra discussão que a gente precisa fazer depois, porque a gente já vai estar entrando na questão da obrigatoriedade do voto. O que eu estou querendo colocar aqui é simplesmente uma ideia de vinculação entre as coisas. Então, assim, para os antigos, estava extremamente vinculado. Você só tem acesso a qualquer tipo de direito na medida em que você participa politicamente. Para nós, não. Você vai ter o direito independente da sua participação política. E por um motivo muito simples. Os modernos vinculam a ideia de cidadania a um princípio de justiça. Diferente dos antigos. Então, há uma vinculação entre cidadania e uma perspectiva de justiça. E especificamente justiça social, se a gente parar para pensar. Que é um dos elementos também da democracia. Veja, a cidadania dos modernos, então, ela ocorre dentro dos limites do Estado-nação. Que é aquilo que eu falei para vocês. Então, a nossa comunidade política, vamos dizer assim, é a comunidade brasileira. Concorda? Somos todos nós brasileiros que somos reconhecidos como cidadãos brasileiros. É claro que existem outros fatores que podem, vamos dizer assim, atuar sobre essa cidadania. Por exemplo, o fato, muitas das vezes, de você ser um cidadão de São Paulo, faz com que você possa ter determinadas decisões que não necessariamente vão ter na cidade de Jundiaí. Ou seja, em tese, você pode ter, quem for de São Paulo especificamente, pode ter algum conjunto de direitos que dizem respeito a políticas do município, que o cidadão de outra cidade não venha a ter. Embora na prática isso a gente sabe que acaba não acontecendo, porque é muito mais uma perspectiva de colaboração entre os municípios, etc., do que de querer gerar qualquer tipo de enfrentamento. Mas, por exemplo, se o município aprovasse uma lei, sei lá, hipoteticamente falando, que dá desconto de 70% na passagem do estudante, o outro aprovasse uma lei com 30%, com 50% só de desconto, isso seria direitos diferentes, concorda? Os alunos que estudam naquele município teriam esse direito, os outros que estudam em outro município não teriam esse direito, entende? Por quê? Porque o que afeta também a lógica da construção da nossa cidadania é a própria organização do nosso Estado. Perfeito? Beleza até aí? Ou muito abstrato? Pode perguntar. Como é que é? Se o voto não tem relação com o salário... Não, isso não tem, não tem nenhum tipo de vinculação, porque salário tem a ver com outra coisa, tem a ver com carreira profissional, enfim, as legislações específicas de cada lugar, não,
Não, não. Não tem. Não. Não, o passaporte já é outra discussão, já é outra coisa, né? Porque assim, se você não estiver em dia com a justiça eleitoral, você não pode emitir o seu passaporte. Então, aí você tem que regularizar a sua situação diante da justiça eleitoral para poder tirar o passaporte. A mesma coisa assumir um cargo de concurso público. Mas aí são critérios que a gente vai criando, são determinados critérios que a gente vai criando para poder minimamente controlar alguns serviços, algumas coisas. Mas veja, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte. Então, ó, a cidadania dos modernos se dá dentro do Estado Nacional e ela está ligada a perspectivas de sermos governados, como eu disse, não governarmos necessariamente. A gente pode querer governar enquanto cidadãos? Pode. Mas não existe nada que vá retirar qualquer direito meu, que vai fazer com que eu deixe de ser um cidadão se eu não participar. Então isso nos coloca um desafio, concorda? Que é o desafio do seguinte: se eu sinto que um determinado conjunto de direitos meu é afetado, que um serviço não funciona direito, em tese, para eu poder me mobilizar, eu tenho que ter algum elemento que me chame, que me atrai, ou a minha indignação, ou porque eu estou por trás de alguma organização, ou porque tem alguma liderança que está mobilizando, concorda? Não é algo assim, puta, eu preciso lutar por isso, porque senão amanhã eu não vou ter mais a saúde, eu vou deixar de ter a saúde se eu não for lá participar da audiência pública. Se eu não for lá na sessão da Câmara, quando for no dia seguinte, eu não vou ter direito à minha passagem, entendeu? Não existe esse tipo de relação para nós. Outra coisa importante, a cidadania dos modernos está ligada necessariamente a uma ideia de pertencimento a um sistema de direitos e também de deveres. Muito embora, aqui tem um ponto importante que é o seguinte, mas aí também é uma questão de preferência minha, né? Pode ser que tenha professores que tenham uma visão diferente da minha. Quando a gente fala em direitos de cidadania, faz muito sentido. Mas quando a gente fala em dever, eu me incomodo um pouco. Por que eu me incomodo um pouco? Justamente por entender que essa obrigatoriedade aqui, entre eu ser cidadão e necessariamente governar, não existe aqui. E até onde eu consigo entender, ou na minha ignorância aqui, dever é algo que você tem que fazer, porque se você não fizer aquele dever, você acaba tendo algum tipo de punição, algum tipo de sanção, enfim, algo nesse sentido, concorda? Existe, então, a perspectiva de qualquer dever de cidadania? Para nós. O que existe, na verdade, que aí eu prefiro, né, trabalhar com essa ideia, com esse conceito, é uma perspectiva de que algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas condutas dos cidadãos seriam mais desejáveis para a gente criar uma cidadania mais solidária, uma cidadania mais forte, uma cidadania marcada por um traço maior de responsabilidade política dos indivíduos. Então, ou seja, quando eu falo em cidadania, eu prefiro trabalhar com a ideia de que diz respeito a uma série de direitos, mas diz respeito também a um conjunto, um determinado conjunto de atitudes que seria legal, que seria bacana que cada um dos cidadãos disseminasse no dia a dia dentro da sociedade. Para que a gente pudesse realmente criar uma solidariedade maior entre os próprios cidadãos. Para que a gente pudesse criar uma responsabilidade maior em relação ao que diz respeito à dimensão coletiva. Certo? Aí, veja, a educação ajuda nesse processo, a gente poder pensar. Você quer ver? Por que eu digo, por exemplo, que diz respeito a uma perspectiva de, vamos dizer assim, de atitudes desejáveis por parte de cada um dos cidadãos? Se não funcionar o serviço de coleta de lixo, obviamente você vai reclamar à prefeitura, não vai? Sim ou não? Você vai reclamar para a prefeitura, legal. Mas se você é um cidadão consciente e tudo mais, você vai esperar acumular 6 dias de lixo na porta da sua casa? Por mais que você tenha todo o direito do mundo, é isso que eu estou colocando, por mais que você tenha todo o direito do mundo de reclamar, porque afinal, paga seu serviço por meio dos impostos, etc. Mas por mais que você tenha todo o direito, se você pegasse, resgatando o tema da aula anterior, se você pegasse naquele momento específico, junto com o seu vizinho, o associativismo, lembra? São pessoas que se associam, que se preocupam com o bairro, por exemplo. Se você pegasse naquele momento, em virtude daquela situação específica, e juntasse ali, num determinado lugar, ali o lixo da rua, da sua rua, ou de repente o serviço de varrição não funcionou, mas vamos nós cidadãos aqui, que também temos uma responsabilidade com aquilo que é público, vamos varrer aqui essa calçada hoje, só. Quem faz isso? De maneira livre e espontânea.
Humberto conta uma história que é interessante, e aí eu vou me apropriar um pouco da história dele, se tiver algum equívoco é por minha parte. Que é interessante, que é o seguinte, ele teve um tempo na Alemanha, verificando nas escolas, se não me engano, de educação, né, desde a educação mais básica até a educação mais dos meninos já do médio, etc., verificando o sistema educacional deles e como os temas da política entravam no dia a dia daquela molecada, desde cedo. Né, numa perspectiva de educá-los para a cidadania. Porque, veja, embora a gente nasça já com esse lastro, com esse status de cidadão, ninguém necessariamente é obrigado a saber o que é ser um cidadão, ou como que seria um cidadão ideal, ou como que eu posso ser um melhor cidadão. Isso é o que a gente vai aprendendo dentro da família, dentro de casa, no ambiente do trabalho, nas conversas que a gente tem, dentro da sala de aula, concorda? Então isso é algo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então ele conta uma história que é o seguinte, ele chegou nessa escola da Alemanha, e foi bem interessante por quê? Porque ele percebeu que dentro dos pequenininhos, o que as professoras faziam com eles? Eles tinham aula que era uma espécie de aula de construção de disseminação de valores. E, na verdade, era assim. Qual que era o objetivo? Né? Você pegava esses meninos e ia ensinando eles desde cedo de que a vida em sociedade é um eterno fazer política. Mas, óbvio que você não vai falar isso para uma criança de 4. Olha, a vida em sociedade é um eterno fazer política. Você não vai fazer isso com ela. Mas você vai fazer o quê? Você ia criando. A partir de situações de conflitos do dia a dia, a professora falava assim, ó, olha, nós temos um problema aqui, certo? A gente não vai tapar o problema, a gente vai resolver ele. Como que a gente vai resolver esse problema? Vamos criar uma regra. Então, por exemplo, se você for lá e bater no seu amigo, o que você tem que fazer? Você não tem que devolver o tapa, você tem que pegar, né, ainda por mais que você esteja com raiva, etc., mas a gente tem que criar uma regra, que é o quê? Você vai pedir desculpa, você vai pensar sobre o que você fez. E aí, uma situação básica, gente, de sala de aula, do dia a dia. E a partir daí, isso ia se estendendo para outras coisas do dia a dia. Esses meninos iam sendo ensinados desde cedo e muito pequenos a compactuar determinadas regras de convivência. Ou seja, a estabelecer as regras de convívio que iria afetar a vida deles mesmos. Ou seja, eles iam criando uma ideia de autonomia para decidir o seu destino, que é aquilo que está, inclusive, na base da ideia de democracia. E desde cedo, eles iam criando. Criava o cartazinho lá, ensinava a criança, pedagogicamente. Né, falou, ó, se você fizer isso, você sabe que a regra é essa, porque foi uma regra não que eu inventei, mas é uma regra que vocês mesmos estão sendo ensinados a aprender. Vocês estão construindo com vocês. Legal. E aí isso vai passando de ano para ano na seriação escolar. Oi. Pode colocar aqui, ó. Mas fala no microfone, só para a galera ouvir. Tá? Desculpa te interromper, eu acho que pode até ser um assunto um pouco polêmico, mas não precisa necessariamente discutir agora. Mas, assim, existe a questão também das pessoas que não tiveram acesso à escola e que também fazem parte da nossa sociedade. Né? E que, por exemplo, tem meia dúzia de pessoas na minha comunidade que elas não tiveram acesso à escola. Claro, a gente convive para com os outros, a gente vai aprendendo algumas coisas, vai tentando, né, ter uma boa convivência. Só que, assim, a gente sabe, no nosso dia a dia, que sempre tem uma meia dúzia de vizinho ou de vizinho que, né, quer ser do contra, porque está vendo que é o certo a fazer, mas ela não quer fazer, por quê? Porque ela acha que o vizinho está querendo ser mais metido que ela, ou que ele, enfim. Então, assim, é importante que os vereadores que cuidam dos bairros lá, as pessoas, ou seja, o Estado, enfim, igual você está falando com os professores vai lá e ensina as crianças, correto? Então, e essas pessoas que não tiveram acesso, que elas querem causar um tumulto por tudo. Então, assim, a gente pode se pensar que é importante, né, assim, que nem esses incentivos, essas propagandas que a prefeitura faz, falando um monte de coisa, porque, infelizmente, as pessoas que não foram para a escola é a maioria da nossa população, gente, e não adianta, assim, ignorar eles. Não adianta, né? E são essas maiores pessoas que os políticos têm em volta. Por quê? Porque eles querem ser cuidados, mas, na verdade, na realidade, a gente que consegue ver mais a fundo não sabe que não acontece isso. Você está entendendo? Então, a responsabilidade sobra para quem? Para a gente. Perfeito. Sua observação é pertinente em vários pontos, sobretudo no que diz respeito a gente conseguir compreender que... Mas, aliás, deixa eu fazer uma outra consideração. A questão é a seguinte, o que eu estou só dando também com esse exemplo, eu não quero dizer que necessariamente isso é um modelo perfeito, ou a gente deve necessariamente fazer isso, mas eu concordo com você no seguinte sentido, a gente precisaria, talvez, enquanto sociedade, debater mais qual que é o papel da escola, por exemplo. Né? Isso é algo que a gente poderia fazer. Poderia ouvir mais os educadores para ver também o que eles têm a dizer a respeito disso.
né? Por quê? Porque a gente sabe que a escola pode ser um âmbito justamente de construção e de formação de cidadãos. Aliás, construção não, de formação de cidadãos. Isso é um ponto importante, né? Se a gente pegar, por exemplo, na essência, a própria ideia o próprio projeto de escola pública no Brasil, ele passa muito por essa perspectiva de você formar, efetivamente, cidadãos mais conscientes, mais críticos, etc. É claro que a gente sabe que vai ter 1 milhão de problemas e enfrentamentos que, infelizmente, destoam dessa lógica. Agora, veja, concordo com você. Eu acho que também a gente tem uma questão que é assim, a gente tem que falar assim, não, vamos resolver por meio da educação, né? Eu também não acho que a escola deva ser responsável por tudo isso. Não é isso que eu estou falando aqui. Você deve levar tudo para dentro da escola, porque senão a gente fica com a perspectiva de que a escola vai resolver o problema da humanidade. Não é isso também. Óbvio que alguns conteúdos dá para entrar, outros não dá para entrar. O que eu estou me referindo aqui é a necessidade e importância de educar o cidadão. E aí não é só as crianças. Aí eu concordo com você. É educação no sentido mais amplo, da gente conseguir sentar, debater, pensar, ver as dificuldades de cada um, né? Ver inclusive os dilemas, o que se compreende, o que não se compreende, das regras, de valores importantes para a vida. Então, assim, por exemplo, esse espaço é um espaço interessante para a gente fazer isso, para a gente poder alinhar. Por quê? Porque nós somos extremamente diferentes, o público é extremamente heterogêneo, mas a gente vai vendo que, às vezes, as dificuldades, as faltas de compreensões, etc., são as mesmas entre as pessoas, né? Então, assim, é interessante a gente criar esses espaços de formação, vamos dizer assim, e que não é necessariamente de alguns conteúdos, de obrigatoriedade, né? Mas a ideia da gente se discutir enquanto cidadãos, discutir política e etc., possibilidades. Isso é interessante, né? Mas, enfim, continuando a história, aqui, voltando à história, o que acaba acontecendo? Então, aí tinha aqueles meninos e tudo mais. E aí depois os meninos iam crescendo. Aí nas outras séries, eles também iam criando cada vez mais, vamos dizer assim, iam sofisticando aquele mecanismo de criação dos valores e tudo mais. Eles iam discutindo valores desde muito cedo. Os meninos mais do fundamental criavam, vamos dizer assim, aí já eram mais ambientados em processo de discussão, pegavam temas também que envolviam não só mais ali dentro do universo da escola, mas envolvia também os problemas da cidade, tentavam refletir sobre isso e tudo mais. E aí, mas o que era o mais interessante da história, que é para poder chegar na coisa da cidadania? Quando esses meninos estavam no médio, né, a gente sabe que minimamente o sistema educacional lá funciona assim, além das, vamos dizer assim, das disciplinas mais história, né, as línguas, etc., matemática e tudo mais, além disso eles também têm as artes mais manuais, vamos dizer assim, né? Tem as coisas mais técnicas, né, aliás, manuais não, as coisas mais técnicas. E o que acabava acontecendo? No último ano, era interessante que era assim, os meninos tinham que fazer um projeto, que era o projeto meio que de conclusão do ensino médio deles, e esse projeto geralmente era algum tipo de equipamento público que ficaria para a cidade. E aí, veja, lá naquela turma, o Beto conta que naquela turma que ele foi lá verificar, eles fizeram naquele ano uma espécie de aquário, e esse aquário ia servir para decorar um espaço lá deles que era estilo poupa-tempo nosso, tá? Ia servir lá para a decoração desse espaço. E ele falou, poxa, puta, genial, né, meu? Você está criando uma ideia de vinculação justamente com a sua comunidade. Você está criando uma ideia de que o menino, desde cedo, ele não vai ter só direitos, ele também tem uma certa responsabilidade em relação à construção do espaço público e tudo mais. Ele falou, legal. Só que aí o que ele conta que foi o mais genial de tudo? Ele falou assim, e a professora explicou para ele assim, falou, mas Humberto, mas não é só essa turma e não é só essa galera que fez isso. Ele falou assim, outras turmas fizeram outras coisas na cidade. E ele falou assim, mas como assim? Aí ele estava andando e falou assim, tem um parque de diversão aqui, por exemplo, que esse parque de diversão, esses brinquedos aqui, foram da turma do ano tal. E a galera que fez isso, não fez só naquele ano e depois, tchau, deu as costas e foi embora. A galera fica responsável por aquilo. Porque aquela é a contribuição dela para a cidade. Aquilo ali inspira para eles a ideia do vínculo com a comunidade, com o serviço que eles estão prestando, né? Você fala assim, nossa, é bonito, dá para fazer igual. Também não sei se a gente precisa fazer necessariamente igual, não é isso que eu estou falando. Mas a questão que eu estou colocando para a gente pensar é que é o seguinte, né? Ninguém aprende a ser cidadão do dia para a noite. E ninguém cria pontes e vínculos do dia para a noite de maneira automática. E também não é da gente falar, olha, é importante participar politicamente, é importante você participar da decisão, vai lá ver o que está acontecendo na Câmara, vai acompanhar a audiência, ver o que está acontecendo no Congresso Nacional. Não é isso, necessariamente, que vai gerar qualquer tipo de motivação, mas é todo esse processo de construção. É você abrir espaços para diálogo, exato. É você passar valores e ir construindo isso. Então, é isso que é interessante a gente pensar, porque isso também está na base do processo de construção de uma cidadania mais forte. Pode perguntar.
Só colocar o microfone aí para você, que ele vai dando umas enroladinhas aqui. Em um mundo cada vez mais globalizado e cada vez avançando com o capitalismo informacional, a gente tem diversos filósofos contemporâneos, como Lipovetsky, que fala do capitalismo transestético, e a gente vê que a gente é uma sociedade desenraizada, a gente não cria mais vínculos com os nossos estados nacionais. Como que a gente consegue formar essa questão do convívio social, de pertencimento, de ajudar uma sociedade, se a gente é uma sociedade que não tem raízes onde a gente vive? A resposta de uma maneira muito simples a resposta, mas de difícil implementação. Não sei se você me compreende. Política. Outro caminho. A questão é a seguinte: se você pegar de maneira simples e objetiva, política e capitalismo, que você está colocando, por exemplo, política e capitalismo são tradições completamente diferentes. O capitalismo é um regime socioeconômico baseado numa ideia de competição, de acesso ao lucro, propriedade privada e etc. Né? E N outros fatores. Né? Democracia não. Democracia é um regime político, uma forma de organização pautada num princípio de forte igualdade política. Ou seja, só aí, de definição de saída, você já tem coisas que são muitas das vezes o quê? Que se chocam. Claro, que se chocam. Entende? É óbvio isso. Não é fácil harmonizar isso. É possível harmonizar? Sim. Tem países que mostram que é possível a gente harmonizar isso. Aí vai, claro, tem alguns que até do ponto de vista da preferência mais ideológica, vão dizer, olha, não existe harmonização, nunca vai existir democracia, etc. E vai ter aqueles que vão acreditar assim, não, dá para tentar, vamos dizer assim, domesticar esse ímpeto mais de desigual e etc. e tentar criar pontos a partir da política, certo? Mas assim, não tem solução simples, é por meio da política, e mais do que isso, é por meio disso. A gente dialogar, a gente falar, a gente pensar, a gente tentar identificar os problemas e pensar em soluções que sejam do ponto de vista mais coletivo. Agora, eu concordo com você. Qual que é a grande dificuldade da política no dia de hoje? E aí a política num sentido mais abstrato. É que, se a gente parar para pensar, a economia engoliu a política há muito tempo. E aí não sou eu que estou falando. Você pode botar essa frase aí na boca de vários teóricos. Tem um cara, por exemplo, que eu gosto muito dele, se chama Karl Polanyi. Já leu? Já ouviu falar? Tem um livro que chama A Grande Transformação, As Origens da Nossa Época. O Karl Polanyi tem uma tese que é genial. Eu sei que está meio acadêmico essa parte, eu vou pular isso, viu, gente? Mas só uma consideração aqui em relação à resposta. Mas o Karl Polanyi ele tem uma tese que é genial, que ele diz o seguinte: a política virou um braço do mercado, e virou desde o final do século XIX para o século XX, não é de ontem. Isso começou lá atrás. Né? Ele fala assim, e é difícil. Por quê? Se a gente parar para pensar um pouco na esteira dessa ideia, cada vez mais a gente quer que a política seja o quê? A famosa política fast food, já ouviu falar? Fast food é assim, ó, puta, tem um problema hoje, amanhã a galera vai decidir. Cara, política exige tempo. Se eu botar aqui, por exemplo, para discutir assim, ó, né? Vamos ou não vamos, que nem um tema que eu coloquei, vamos ou não vamos adotar a pena de morte? Alguém quer a decisão em 30 segundos? Eu acho que não é desejável, no mínimo. Precisa do tempo do quê? Do debate, da exposição das ideias, da gente ver visões contra, visões a favor, da gente parar, pensar um pouco. A questão é que a nossa vida está muito mais guiada numa lógica de maximização de interesses individuais, né, que é uma lógica do mercado, veja, e muito menos alinhada a uma lógica da negociação e da construção política. Né? A gente quer as saídas assim, ó, instantânea. E o problema é que muitas das vezes nós, enquanto cidadãos, não temos mais paciência também. Essa que é a verdade. Por quê? Porque tudo se resolve num clique, hoje em dia. Se resolve num clique, mas, puta, uma decisão às vezes demora 1 mês, 2 meses para ser tomada. Está vendo como demora as coisas, como a política é morosa e etc., né? Isso também a democracia tem que, em alguma medida, refletir sobre isso, tem que dar conta de pensar? Tem. Porque, veja, você pode trazer, por exemplo, as novas redes sociais, as novas formas de interação digital, como um incremento, como algo que tente trazer um tom mais dinâmico para a democracia, por exemplo? Você pode fazer isso. Óbvio que, e até desejável que se faça isso para poder dialogar, sobretudo com as futuras e as novas gerações. Mas a questão é, não vai retirar aquela necessidade básica aquela do próprio tempo da reflexão do homem, do convencimento e etc. Isso não vai deixar de existir. A gente sabe que toda e qualquer decisão apressada que vai ter um impacto, por exemplo, para milhões de pessoas, não é fácil de ser tomada. É que nem se virasse agora e falasse, não, vamos entrar em guerra agora. Pô, é fácil assim? E as consequências? Entende? A gente vai começar a questionar. É da natureza, praticamente, do ser humano, começar a questionar esse tipo de coisa. Né? Alguém tinha alguma pergunta que levantou a mão? Não? Quem que era? Senhor, desculpa. Vamos lá.
Queria colocar o seguinte, então, a grosso modo, a gente podia dizer assim que a cidadania é a inserção do ser enquanto pessoa, né? Porque o ser enquanto pessoa, às vezes, ele não é reconhecido como cidadão, que não é o ser de direito. O Brasil é muito exemplo disso, né? Das transformações que a sociedade passa, né? Que você citou vários exemplos, informática e tal, o próprio rapaz da globalização. Eu acho que seria um pouco disso, a grosso modo falando, né? Entendeu? Eu acho que essa sintetizaria tudo. Não, senhor. Qual é o nome do senhor? Cláudio. Cláudio, perfeito, é isso. Por isso que eu falei que a cidadania é sempre um conceito em constante construção. Porque a sociedade vai mudar, vai ter coisa que vai mudar dentro da sociedade, e a gente vai ter que se adaptar a isso também. Entende? A própria cultura muda, por isso que a cidadania nunca vai ser um conceito completo. E mais do que isso, que é algo que a gente vai trabalhar depois, mais para frente do curso agora, né? Ao longo da fala. Nenhum direito absoluto. Ah, não, hoje nós temos o direito, esse direito eternamente vai existir. Cara, sinto muito. O direito só continua existindo se o cidadão for vigilante. A lei não protege os que dormem. Exato. Essa que é a questão. Então, assim, a lei não protege os que dormem. Não é porque necessariamente, veja, isso que a gente tem que pensar, não é porque necessariamente um direito está no papel que, efetivamente, esse direito vai ser plenamente cumprido se você ficar ali parado, sentado. Né? Ok, está lá, perfeito. E que bom que está. Mas esse é o ponto. Mas que bom que está, porque é sinal de que em algum determinado momento histórico, as pessoas resolveram botar isso no papel e reconhecer isso como algo fundamental e essencial. Né? Veja, o que eu estou querendo dizer aqui é assim, ó, não é que do ponto de vista jurídico normativo as coisas não importam. Ah, não, relativiza tudo, não precisa. Está lá no papel, mas está lá só para... Não, ainda bem que está no papel. Ainda mais considerando a forma como a gente construiu a nossa cultura política, vamos dizer assim, né, que é a coisa mais da legislação, de estar ali no papel e pouco nos costumes, vamos dizer assim. Então, assim, é fundamental que a gente também... Espera só um minutinho que eu já passo para você. É fundamental também que a gente cobre para que esses direitos saiam do papel e comecem a ganhar um pouco mais de força, né? Comecem realmente a se efetivar dentro da sociedade. Agora, veja, isso vai depender e muito do quem? Do cidadão também, obviamente. Exato. Perfeito. Bom, agora, dando sequência àquilo que eu estava falando, a gente sabe também, e a gente falou bastante até aqui, da cidadania como um conjunto de direitos, como um pacotinho de direitos. Concorda? Agora, quando a gente fala da cidadania como direitos, a gente está basicamente fazendo uma referência em relação a quê? Basicamente a 3 conjuntos de direitos. Tem um primeiro conjunto de direitos, vamos dizer assim, que a gente entende como direitos de cidadania, são aqueles que a gente chama de direitos civis. Os direitos civis nada mais são do que aqueles que têm uma vinculação ou estão ligados, estão conectados a um princípio de liberdade individual. Então, os direitos civis, por definição, são aqueles direitos que dizem respeito a algum aspecto do indivíduo. Por exemplo, liberdade de professar a sua fé. Liberdade de ir e vir. Né? Liberdade de poder expressar a sua opinião. Todos esses são, vamos dizer assim, um conjunto de direitos civis, que estão, portanto, conectados a um princípio de liberdade individual. E veja, aqui novamente, a gente está falando em termos normativos. Isso não quer dizer que na realidade, ou dentro da sociedade, ou os costumes, os valores dominantes, etc., façam com que necessariamente todos esses direitos sejam fortes dentro de uma sociedade. Isso depende também dos cidadãos, da capacidade política dos cidadãos. Concorda? Mas, enfim, mas aqui a gente está falando de um ponto de vista mais formal. Então, os direitos civis são aqueles que se conectam com a dimensão da liberdade individual. Então, relacionados ao indivíduo. Além dos direitos civis, nós temos também um segundo pacote de direitos, que é o que a gente chama de direitos políticos. Os direitos políticos, né, são basicamente aqueles o direito ao quê? A gente poder se associar, se filiar, se vincular a algum tipo de organização ou grupo político, um partido, por exemplo, e também o direito da gente poder votar e ser votado. Critério mínimo que a gente viu lá para poder existir uma democracia. Então, os direitos políticos eles estão dentro dessa dimensão. Portanto, os direitos políticos se vinculam a um princípio
de autogoverno. Né? Princípio de autogoverno. Ou seja, os indivíduos podem se autogovernar, mas para eles se autogovernarem é preciso que esteja reconhecido que essas pessoas, enquanto cidadãos, elas têm o direito, por exemplo, a votar e ser votado. Né? Isso tem que ser compactuado dentro da sociedade, tem que ser construído dentro da sociedade. O terceiro conjunto de direitos... Oi. Pode falar. Diante do que o senhor acabou de falar sobre o direito de ir e vir, o direito à liberdade, eu vou fazer uma provocação em relação à situação que nós estamos vivenciando. Aqui é a casa do povo, pelo menos é reconhecida como sendo a casa do povo. Essas medidas que agora estão sendo tomadas para você entrar, você se cadastrar, você se identificar, e mesmo assim ainda exigirem um RG com fotografia, e ainda te perguntam aonde você vai, de alguma forma não está ferindo o meu princípio de liberdade e o meu exercício da cidadania? Entendi sua provocação. Olha, confesso que eu não sei quais são as regras da casa. Para isso, sei que toda Câmara, todo espaço público tem as suas regras de entrada e saída, até porque a gente sabe que, infelizmente, nem todos os cidadãos vão estar imbuídos do espírito público e entrar no espaço e utilizá-lo de maneira respeitável. N foram os casos que eu vi, por exemplo, né, de coisas que sumiram em câmaras, coisas que foram quebradas, etc., e você não tinha controle de ninguém de quem foi. Ou seja, eu não vou entrar necessariamente nessa polêmica, para falar a grande verdade, né, porque eu também não conheço os procedimentos da regra da casa. Mas a questão é assim, quando a gente fala em direito de vir, liberdade de expressão e etc., a gente... Veja como é interessante isso. A gente está novamente vendo os direitos no sentido positivo para o cidadão. Mas a gente não considera a dimensão, que aí a gente não vai chamar de dever, mas aquela dimensão da responsabilidade. Né? Não é porque você tem o direito à expressão que você pode pegar e ofender uma pessoa, pode? Até porque você sabe que vai ter outras regras que vão pegar e vão também colocar, se você for lá xingar a pessoa, ofender, etc., você também pode estar sujeito a um tipo de sanção, a lei, etc. Ou seja, isso é coisas que a gente cria na sociedade para tentar conviver. Né? Quando a gente fala em direitos civis, por exemplo, que está ligado à liberdade individual, não é uma ideia de liberdade ilimitada. Isso que fique claro. Né? É regulada, óbvio que é. E é regulada em que sentido? Regulada no sentido dos próprios termos que os cidadãos vão definir dentro da sociedade, ou que os seus representantes vão definir dentro da sociedade. Porque senão a gente vai viver aquela perspectiva de que eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, e etc. Não é bem assim que funciona. Né? Não é por aí que funciona a coisa. Você tinha uma pergunta, não tinha? Você tinha uma pergunta, não tinha? Não, ela tinha uma pergunta, só um minutinho. Uhum. Ah, entendi. Foi algo que foi... Confesso, é o que eu estou falando, confesso que assim, eu não conheço as regras da casa definitivamente, não sei como que era antes, o que foi, o que mudou. Assim, se eu opinar a respeito disso, eu vou estar sendo leviano, no sentido de que eu não sei como funciona. Mas tudo bem, está registrado, é um descontentamento por parte do cidadão. Perfeito. Os representantes que ouçam aí, prestem atenção também. Mas, enfim, dando sequência aqui. Além, então, dos direitos civis, dos direitos políticos, nós temos também aqueles que a gente chama de direitos sociais. Os direitos sociais já são aqueles direitos, por exemplo, que a gente vamos dizer assim, foi construindo a partir de uma perspectiva muito forte de justiça social. Né? Tá ligados a um princípio de justiça social. O fato de que nem todos os cidadãos, embora iguais perante a lei, socialmente nem todos terão as mesmas condições ideais. Entende? É um pouco disso que a gente está falando de princípio de justiça social. E aí, portanto, a gente precisa fazer o quê? Criar mecanismos para tentar deixar essas pessoas menos desiguais. É essa que é a perspectiva. Então, quando você fala assim, por exemplo, em direito à saúde, direito à educação, direito ao saneamento básico, direito ao transporte público e etc., meio ambiente, e aí a gente vai montando uma lista de coisas que elas não vão ter limite, se a gente parar para pensar. Mas veja, tudo isso está dentro do rol desses direitos que a gente chama de direitos sociais. Perfeito? E aí, veja, você colocou um ponto que é interessante, por exemplo. A gente pensar em direito ambiental, vocês acham que, por exemplo, era uma pauta séria, forte, direito ambiental há 70, 80 anos atrás? É uma preocupação mais recente, porque a gente está vendo do que o ser humano é capaz de chegar à condição de esgotamento dos recursos naturais do planeta. E isso acaba entrando dentro da discussão da
cidadania, porque a gente começa a discutir o quê? Será que vai ter um planeta minimamente aí garantido para que as futuras gerações possam viver? Ou seja, isso também é algo que vai entrando no conceito de cidadania. Veja, a gente vai sempre ressignificando, a gente vai sempre dando novo sentido a esse significado de cidadania. Perfeito? Então, assim, esses são os pacotes de direitos, os conjuntos de direitos. Tem um autor específico, que é um inglês, chamado T.H. Marshall, e ele foi um dos primeiros autores, vamos dizer assim, a tentar conceituar essa dimensão de direitos, um dos primeiros a escrever sobre isso. Só que, quando ele escreveu sobre isso, obviamente, ele estava olhando para uma realidade específica. Ele estava olhando para a realidade da Inglaterra, na qual, né, ele convivia ali, da qual ele estava inserido. E aí ele observou o quê? Ele meio que observou o seguinte: na sociedade inglesa, essa linha de construção dos direitos, ela seguiu esse caminho aqui, ó. Foi daqui para cá, ó. Daqui para cá. No primeiro momento, é razoável supor que os homens têm os direitos civis. Porque se a pessoa não tem o direito de se expressar, não tem o direito de ir e vir, de falar, etc., como é que ela vai ter o direito de decidir qualquer coisa sobre a sua vida? Então é razoável que, para eu poder ter os direitos políticos, antes disso eu tenha minimamente garantidos os direitos civis. Uma vez que esses cidadãos têm os direitos civis, têm os direitos políticos garantidos, é razoável eu pensar que essas pessoas vão querer cada vez mais incrementar coisas dentro da sociedade. Vão querer incrementar a democracia. Portanto, é natural pensar uma linha, vamos dizer assim, que vai dos direitos civis até os direitos sociais. E essa era a compreensão do Marshall. Só que, veja, a história de construção da cidadania ela é igual entre os países? Não, não é igual. Tem um autor no Brasil, por exemplo, que escreveu um livro, para quem quiser depois, inclusive, aprofundar leituras, que se chama José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho. Ele escreveu um livro chamado Cidadania do Brasil, um longo caminho. Esse chama o livro. E aí o José Murilo vai pegar, como uma das referências, justamente o Marshall, e aí ele vai dizer o seguinte: olha, Marshall, não com essas palavras, obviamente, eu estou fazendo um resumo aqui, mas ele vai dizer o seguinte: olha, Marshall, quando eu olho aqui para o caso da história da construção da cidadania no Brasil, o que eu consigo identificar não é um caminho que vai nesse sentido, mas é um caminho que foi nesse sentido. Foi o contrário. Por que ele diz isso? Porque ele fala assim, porque no Brasil, muito antes de você ter direitos civis garantidos, você teve primeiro direitos sociais. Qual que é um dos direitos sociais mais elementares que a gente lembra, um dos mais antigos do Brasil? Já falaram aqui. Carteira de trabalho. A ideia de que uma série de direitos sociais são concedidos a partir da azulzinha, né, da carteira de trabalho. Quem implementou isso? Lá atrás, se a gente volta na história, começou com Vargas. Perfeito? Sim ou não? Então veja, muito lá atrás. Aí fala assim, depois veio os direitos políticos. Por quê? Porque para pensar. Antes disso, as pessoas participavam politicamente. Porque a gente não pode lembrar, participavam politicamente, óbvio, você tinha experiência de participação, de pressão na sociedade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem um sistema de eleições funcionando plenamente no Brasil? Veja que interessante. Nós adotamos um regime representativo no Brasil, com a transição do Império para a República Velha. Né? Lá no final do século XIX e início do século XX. Nós adotamos um regime representativo ali. A ideia de que escolhe-se representantes. Mas todo mundo vota? Os direitos políticos estão plenamente garantidos para todo mundo? Não. Esses direitos vão estar garantidos plenamente para todo mundo? Não, para pensar. Tchau, tchau. Até as mulheres vão votar só nos anos 30, por exemplo. Então, José Murilo, quando está observando essa linha aqui, ele verifica um caminho um pouco contrário. Ele fala assim, a gente começou a ampliar mais os direitos políticos nos anos 40, na experiência democrática de 46 em diante, e ainda assim o direito dos analfabetos poder votar só foi incorporado em 88, lá depois do processo constituinte. Ou seja, um caminho longo, difícil, de construção desses direitos. E ele vai dizer o seguinte, e mesmo os direitos civis, que são aqueles que estão mais vinculados, então, à liberdade individual, a uma certa autonomia dos indivíduos dentro da sociedade, assim, são direitos que, por exemplo, ao longo de um determinado período da história, como foi o regime militar, foram direitos que não estavam garantidos. São direitos que também vão se dar
de uma maneira mais incisiva e forte, de maneira muito recente, dos anos 80 para cá. Né? Se a gente parar para pensar, lá atrás tinha o cerceamento do direito da imprensa a se expressar, os artistas não podiam fazer as músicas que eles queriam, e etc. Concorda? Então, ou seja, José Murilo ele vê uma linha que ela é ao contrário, para o caso brasileiro. Portanto, novamente vai dar esse sentido. Cidadania é uma construção histórica. Agora, tudo bem. Importa para a gente saber se essa linha é de lá para cá ou de cá para lá? Acho que mais do que isso. O que importa para a gente é conseguir compreender, aqui a questão da cidadania com atitude, mas o que importa para nós compreender é o seguinte, é a relação efetivamente que vai existir entre sociedade e Estado. Isso é o que importa para nós. Como assim, professor? Se a gente tem uma sociedade marcada por uma cidadania mais ativa, na qual a gente tem cidadãos que efetivamente estão pressionando o Estado, isso significa que dimensões como participação política, dimensões como reivindicar direitos, dimensões como ter experiências autônomas que saem da sociedade para pressionar o Estado, vão ter maior eficiência. Agora, se a gente tem uma lógica contrária, na qual o Estado acaba sendo o maior promotor de direitos e acaba sendo, inclusive, um agente civilizador muito forte, isso quer dizer que as próprias experiências mais autônomas da sociedade, historicamente pensando, são mais sufocadas. Se a gente olha um pouco para o nosso histórico de cidadania, eu fico um pouco com a impressão de que é o seguinte, eu não estou dizendo agora, porque eu acredito que a própria vigência da democracia, essa que a gente está experimentando agora, essa experiência democrática, também tem um caráter pedagógico para a sociedade, porque vai ensinando as pessoas o que é ser cidadão, o que é reivindicar, o que é participar e etc. Mas veja, se a gente considera de um ponto de vista histórico mais amplo, a imagem que eu tenho do Brasil de cidadania é muito uma imagem do cidadão que ficava assim, ó, esperando cair. Por quê? Porque, em alguma medida, se a gente parar para pensar na nossa história, o Estado foi construído antes da gente ter uma ideia de construção de povo. Mas a gente formar um povo. Né? Quando Vargas chega ao poder nos anos 30, por exemplo, existia uma ideia do que é ser um povo brasileiro, ou do que é ser cidadão brasileiro? Existia essa compreensão de que ser cidadão é estar vinculado à comunidade? E que, portanto, eu, enquanto cidadão, também tenho responsabilidade, tanto na construção, né, de políticas para a sociedade, quanto na construção do próprio Estado? Não. O Estado no Brasil serviu como um agente do quê? De socialização. O Estado no Brasil serviu como um agente do quê? Né? De civilização, se você parar para pensar. Então, veja, criou-se também um certo distanciamento entre Estado e sociedade. Criou-se um certo distanciamento. Por quê? Porque ficou muito a cargo das elites políticas conseguirem pensar em soluções para poder criar uma ideia de Brasil, para poder criar uma ideia de nação, uma ideia de povo, e etc. E veja, isso vai estar na marca, isso vai marcar em alguma medida a nossa experiência, isso vai marcar a construção da nossa cidadania? Sim, vai estar ali, como uma das marcas da cidadania. Mas quer dizer que precisa ser assim para o resto da vida? Que vai ser assim sempre? Não. Isso vai depender, obviamente, também de nós. Pessoal, vou fazer o seguinte, porque ontem eu acabei atropelando e fui falando direto. Vamos fazer um intervalinho, mais ou menos? Um tempinho, vamos dar uns 15 minutinhos, mais ou menos? Pode ser? Uns 10, 15 minutinhos, a gente faz um intervalinho, depois a gente volta, e aí eu continuo a partir daqui, porque aí eu vou trabalhar mais a cidadania com as atitudes desejáveis. Tudo bem? Beleza. Oi? Depois eu falo no final. Aí as perguntas eu estou tentando deixar mais no final, porque inclusive já tem questões aqui já para responder.